Paz, irmãos, pode se assentar. Você está feliz com Jesus? Deus tem sido bom para você? Para mim, Ele tem sido muito bom. Você tem fome da palavra do Senhor? Tem muita fome, mas muita mesmo. Creio que hoje o Espírito Santo vai nos direcionar através da palavra dEle, trazer um pouco de conhecimento e um pouco de entendimento também. Entender o que Deus quer falar para os nossos dias. Você pode me emprestar o seu tempo e os seus ouvidos nesse momento? Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Se você tiver com a sua Bíblia, abra ela ou ligue ela em 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou iniciar a leitura. Eu vou ler na versão Almeida revisada, corrigida, um pouquinho mais antiga, mas só porque aqui tem algumas coisas que eu gostaria de enfatizar. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Não vai ter aqui na TV, mas acredito que o tema para essa mensagem seria um convite para o sofrimento pelo reino. Amém? E antes da gente começar a se debruçar, entender o que Paulo estava falando aqui, a gente precisa entender algumas coisas antes, para que a gente tenha um entendimento mais profundo em cima dessa palavra. Eu sempre gosto de enfatizar quem que está recebendo essa carta, quem é a pessoa, quem está escrevendo, que nem todo mundo sabe. Às vezes é óbvio para a gente, começa a estudar, começa a ler, começa a se interessar, mas às vezes você que está sentado não sabe o enredo por trás disso. Quando se fala de Paulo, acho que todo mundo aqui, a maioria pelo menos, já conhece a vida de Paulo. Paulo, muito antes de se converter, era um cara que perseguia cristão. É o cara que passava aqui na rua, se visse a gente fazendo culto, ia meter a peixeira em todo mundo aqui e ia matar geral. E Paulo era esse cara. Só que algo aconteceu, Jesus o encontrou. Só que o encontro que Paulo teve com Jesus foi totalmente diferente. Pelo menos de outros relatos e outras testemunhas. Jesus mudou completamente a vida de Paulo. Foi uma conversão literalmente. Foi da água para o vinho. E até evangelizar. Ele começa a pregar o evangelho em algumas cidades, cumprindo aquilo que Jesus ordenou, e ele encontra Timóteo. Se você ler Atos 16, você vai ver que a primeira vez que Timóteo aparece na história é ali. Então, Paulo ele vê um potencial em Timóteo, e ele fala, esse menino tem potencial. Vou levar ele comigo.
Vem comigo, filho. Tá? Você vai pregar o evangelho comigo. Vem, vem. E aí você vê o recrutamento da nova geração para continuar a pregação do evangelho. E quando a gente dá um salto no tempo, a gente entende que Paulo pregou em Éfeso, constituiu a igreja lá, deixou Timóteo cuidando de Éfeso. A gente chega em 2 Timóteo. Só que o que é interessante ressaltar é que talvez você não tenha essa informação, mas a gente pode estar diante das últimas palavras de Paulo. Segundo a história e a tradição cristã, essa poderia ser a última carta de Paulo, não só a Timóteo, mas ao mundo. Ou seja, o que seriam as últimas palavras de um pregador do evangelho? Diante da sua jornada, diante da sua vida, o que ele achou tão importante assim para escrever uma carta antes da sua sentença? E é interessante que, antes da gente iniciar profundamente essa leitura, é interessante saber que a preocupação de Paulo não era consigo mesmo, mas era instruir o seu filho na fé, o amado Timóteo, a prosseguir com seu ministério. E aí é interessante a gente parar para pensar um pouco aqueles que são líderes, aqueles que exercem algum ministério na igreja, como nós podemos instruir outras pessoas para continuar aquilo que Deus nos colocou? Porque não é nosso, é do Senhor. Mas como a gente pode continuar, pode passar o bastão? O que nós vemos aqui é praticamente isso que Paulo faz. Ele passa o bastão para Timóteo, falando: Timóteo, ó, talvez algumas coisas aconteçam, talvez eu não esteja mais. E se eu não estiver, você deve continuar. Você tem que prosseguir. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que ele vai começar a falar nome de algumas pessoas. Fala: Timóteo, seguinte, se der ruim, tem fulano, ciclano e beltrano. Cuida deles. Você vê que a preocupação de Paulo não é consigo, mas é com a continuação do avanço do reino. Aí eu pergunto para os líderes: onde está o seu Timóteo? Onde está aquele que vai prosseguir aquilo que Deus te colocou? Nós não vamos viver nessa terra eternamente. A eternidade está para novos céus e nova terra, não aqui. Se a gente sabe que há um tempo limitado para nós, quem é o nosso Timóteo? Quem que a gente pode já grudar no lado e começar a instruir para que a próxima geração prossiga na pregação do evangelho? Para Paulo, o que é mais importante é isso. Prosseguir o ministério, a pregação. E aí, a gente entra no primeiro versículo. Quando ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, ele está apontando o seguinte: Jesus, ele vai voltar, ele vai reinar. Mas tudo o que você fizer, Timóteo, faça diante de Deus e de Cristo Jesus. Tudo que nós fazemos, não só na igreja, mas fora da igreja, tem que ser na presença diante de Deus e de Cristo Jesus. Desde tocar um instrumento, a pregar uma palavra, a varrer um chão, a servir na porta, a comandar uma live, a fazer as coisas que ninguém pode ver ou saber que você fez. É sempre diante de Deus e de Cristo Jesus. É interessante que em 2 Coríntios, Paulo ele vai falar de algo que Jesus morreu a nossa morte, logo essa vida não pertence a nós, mas pertence a Ele. Logo, se essa vida pertence ao Senhor, como nós podemos fazer as coisas diante dele? Que a maioria das vezes você não vai querer fazer as coisas em prol ao reino. É difícil. É difícil. Mas se lembre que tudo, a partir do momento que você entregou sua vida para Cristo, toda a sua vida ela é diante de Deus e de Cristo Jesus. Haverá dias que você vai tropeçar, que você vai errar. Acontece, é a caminhada. Você ainda está nesse corpo, ó, é carne. Tem pecado aqui ainda. Interiormente, você se reveste de um novo homem que é santo, é justo, é imaculado. Em Efésios 4 você vai ler ele e Paulo vai dar esse direcionamento. Se revista do novo homem, a nova criatura. Essa nova criatura, sim, ela é purificada. Essa daqui, não.
Pelo menos não ainda. Não ainda. Então, sempre se lembre disso. Então ele começa a instruir. Timóteo, tudo que você for fazer, toda a instrução, toda a correção, tudo que você for fazer na sua caminhada diante de Deus e de Cristo Jesus. E ele prossegue, pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Tem pessoas, irmãos, que infelizmente acham que pregar a palavra é simplesmente resumida a subir aqui, abrir a Bíblia, pregar por 1h30, 1h, 40 minutos, que seja, fechar e acabou. E não é isso. Sinto lhe dizer, se você pensava assim, me perdoe, mas não é isso. Principalmente para Paulo. Para Paulo, a pregação do evangelho, o pregar a palavra, era uma labuta, era um trabalho diário, constante, árduo. Não se resumia só em ir às sinagogas ou ir nas cidades pregar, mas era estar constantemente sentado na mesa, instruindo as pessoas, ensinando as pessoas, lembrando o que é o evangelho e o porquê você morreu por esse evangelho, o porquê você se sacrificou, o porquê você está aqui. Se hoje você está aqui num culto de quarta, nesse frio absurdo, é porque tem algum motivo. E acredite, não é por minha causa. Está longe de ser. Ou por causa da pastora Marina, ou do Joel, do pastor Gilvan. Não é por pessoas. É por Cristo. Se você tem essa convicção de que você saiu da sua casa para vir aqui, vamos fazer diferente. Não vamos apenas sentar em um banco e ouvir algo e sair daqui e seguir a nossa vida como se nada mudasse, seguir uma rotina como se nada tivesse acontecido. A pregação é um trabalho diário. E não necessariamente é para quem tem chamado, dom ou vocação. É para todos. Quando Jesus dá a ordenação da grande comissão de ir, de pregar o evangelho a todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos, isso é para todos. É um mandamento, é uma ordem. Todos nós temos que cumprir isso de pregar o evangelho aonde estivermos. O fora de tempo, às vezes, não é no tempo oportuno. O tempo oportuno é simples, é esperar o pastor mandar uma mensagem, ou a pastora mandar uma mensagem. Pregar no domingo, eita, ó, domingo, estamos crescendo, evoluindo. Vou pregar no domingo, vou pregar sobre bênção. Nossa, todo mundo ali, ó, glória a Deus. Todo mundo levantando as mãos. E às vezes a pessoa tem na cabeça dela a convicção de que mãos levantadas, igreja cheia, e muitas vozes dando glória é significado de que Deus está sendo exaltado. E nem sempre é assim. Quantas seitas, quantas igrejas que são hereges estão cheias, estão acumuladas com muita gente, levantando as mãos e dando glória, achando que estão adorando ao Senhor, mas não estão. Às vezes a solitude, às vezes o silêncio da igreja é uma forma de adoração. Porque isso significa que alguém está refletindo no que está sendo pregado. Então, às vezes, o silêncio é necessário. Embora nós não estejamos acostumados com esse ambiente. E ele continua. Corrija, repreenda e exorte. Com toda paciência e doutrina e ensino. Irmãos, a gente precisa ter muita sabedoria nesses momentos. Para ser manso, humilde e paciente. Porque é algo que demanda trabalho. Tem algo que pode tirar sua paciência é cuidar de pessoas. É instruir pessoas. Principalmente aquelas que não querem ir no caminho correto. Essas dão trabalho. Quem é líder aqui já deve ter passado alguma situação assim. Sempre tem uma bênção ali que você fala vai para a direita, ele vai para a esquerda. Vai para frente, vai para trás. Pula, fica lá. Deita, levanta. Nunca obedece. Só dá problema. Mas é necessário que a instrução ela seja com calma, com paciência. Imagina Jesus quando Pedro cortou a orelha lá, estava todo eufórico, não ia negar e sei lá o quê. Se Jesus agisse como nós, se fosse qualquer um de nós, vamos ser sinceros,
Pelo menos um peteleco em Pedro a gente dava. Uma rasteira assim no chão, um sossega, um pedala Robinho, sei lá, uma coisa assim. A gente faria. A gente não ia ter paciência, mas Cristo teve. E o melhor exemplo que nós podemos ter e olhar é Cristo. É o melhor que a gente pode ter. Dentro de o estudo que eu estava fazendo aqui, eu tenho uma Bíblia de estudo, e ela fala algo bem interessante que eu queria compartilhar, que é praticamente uma frase. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala assim, ó: o manto da liderança é a veste do servo que sofre por aqueles que ele lidera. Se a liderança não gravita fielmente em torno de Cristo como seu centro vivificador, deixa de ter parte com Cristo e não compreende as boas novas. Entretanto, a liderança que imita Jesus recebe uma recompensa na volta do Senhor, quando os que morrerem com ele, e os que sofrerem aflições com ele reinarão. Então, quando eu li isso aqui, eu falei, caramba, a veste de um líder é sofrer por aqueles que ele lidera. E é o melhor exemplo que a gente olha para Cristo. Então, Paulo estava olhando para Timóteo e falou, Timóteo, a gente tem tempo para muita coisa, mas não dá para perder tempo. Não dá. Não dá. Enquanto, às vezes, você estiver estagnado, parado, existem muitas pessoas pregando um falso evangelho, um falso Cristo, e pessoas sendo enganadas. Pregue em tempo e fora de tempo. Em todo tempo. Eu não estou falando para você pegar uns folhetinhos, subir no ônibus e começar a falar para todo mundo ali, para se arrepender, tal. Não estou falando para você chegar a esse ponto. Mas todo lugar que você vai, que nem o Vitor gosta de falar bastante isso, é um campo missionário, é um potencial. A gente tem o Vitor que está lá no Chile, alcançando pessoas que talvez a gente nunca conseguiria, mas nós também, às vezes na nossa rotina, estamos atingindo pessoas que talvez ele não atingiria, ou qualquer um aqui não atingiria. Às vezes no seu trabalho tem alguém ali que precisa ouvir. E nem sempre vai ser necessário você abrir a palavra e começar a ler, e às vezes a pessoa fica toda, não conseguir ouvir. A tendência é essa, as pessoas não conseguem ouvir. Mas quando você é direcionado pelo Espírito, tendo um pouco não só de conhecimento das Escrituras, mas entender a pessoa, Deus vai te dar formas e ferramentas para você pregar. A pregação não consiste só nisso. Amém? Não é só as 4 paredes. A pregação é fora das 4 paredes. Por que nós nos reunimos aqui? Primeiro, é importante que a gente congregue. Segundo, Jesus não morreu por um indivíduo, morreu pela noiva, a igreja. O que forma a igreja é um conjunto de pessoas. Pessoas, não pessoa. Jesus não morreu só por você. Morreu por um povo, língua, tribo, nação. São pessoas. E a palavra fala, ande em 2. Se um cair, o outro levanta. Imagina em corpo. Até porque, quando Paulo ele escreve isso, ele entende que não dá para fazer sozinho. Não dá. É grande demais. É muito grande. Quando se fala do reino, quando se fala do evangelho, é muito grande. Não dá. Sozinho não dá. Você pode ser o cara, você pode ter a influência, você pode ter o poder aquisitivo, monetário. Você pode ser uma pessoa que influencia outras pessoas. Você pode ter uma pessoa que tem um status, tem contatos, mas não adianta. Mesmo que você faça tudo, você ainda não vai fazer 1% do que você poderia fazer com um conjunto, com um corpo, que é a igreja. Então, Paulo ele começa a instruir e ele fala, depois da pregação, ele fala, Timóteo, vai vir um tempo em que não suportarão a sã doutrina. E o que é a sã doutrina? Seriam os ensinos da Bíblia? Seria a doutrina estabelecida pelo Evangelho? Não de homens,
mas das Escrituras. E aí, ele fala, vai chegar um tempo. Se naquela época, Paulo já estava avisando Timóteo que haveria um tempo, imagina os dias de hoje. Como deve estar. E é interessante que no capítulo 3, ele vai falar, Timóteo, vai levantar uma galera aí que é soberba, amantes de si mesmo, amam mais assim do que os outros. Eles são egoístas, egocêntricos. Não querem mais nada a não ser eles mesmos. Se puder pisar em você, vai pisar. Então, Paulo já estava avisando, já estava informando. Se você ler a primeira carta de Timóteo, você vai ver que é praticamente uma instrução. Ó, Timóteo, seguinte, é assim que você tem que liderar a igreja. Se alguém quer servir, é desse jeito. Se você precisar exortar alguém que talvez seja mais velho, mais novo, seja um irmão, uma irmã, um ancião ou não, é desse jeito. Timóteo, firma na palavra. Fortifica-se na graça que é em Cristo Jesus. Permaneça nas Escrituras. Porque quando você se alimenta disso, automaticamente outras pessoas vão se alimentar. Porque elas vão te ouvir. E quando elas te ouvem, elas são alimentadas da mesma forma que você está se alimentando. Permaneça nas Escrituras. Permaneça. Então, na primeira carta, Paulo já estava dando esse indício. Permaneça aqui. Se precisar, é assim que você vai conduzir, é assim que vai funcionar. Estou contando contigo. Vai firme aí. E aí chega aqui. E ele continua e fala, as pessoas não suportarão essa doutrina. Procurarão para si mestres, doutores, segundo a sua própria cobiça, sua própria concupiscência, seus desejos. E infelizmente é o que a gente vê hoje. É interessante que a gente, eu me refiro a qualquer um que está apto a vir aqui pregar a palavra, a gente tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, por uma fala errada ou um ensino errado, a gente pode ser moldado pela massa, pelas pessoas, pela quantidade. E, às vezes, vai ter muita pessoa te seguindo sem saber o que você carrega ou achando que você carrega outra coisa. É muito fácil encher um estádio quando a gente chama, por exemplo, um Pablo Marçal. Influência, ele vai falar o que eu preciso. Ele vai instalar o tal do drive. Não, vai dar tudo certo. As pessoas configuram. Igrejas cheias, lotadas, mas às vezes com muita heresia, muito falso ensino, muito miticismo. Você vê o cara subindo na pilastra, você vê o cara dando cambalhota, você vê o cara batendo a cabeça. Não, são do pica-pau, tá tudo certo. Ô Senhor, perdoa. Irmãos, fundamentado nas Escrituras, amém? Vamos nos fundamentar nas Escrituras. Nem tudo que a gente vê é bíblico. Nem tudo que a gente vê é bíblico. E às vezes, alguém está ali pregando e a maioria daquelas pessoas fala, poxa, ele revela, eu vou lá. Não, mas ele, meu, orou por tal pessoa, o cara ganhou uma casa, meu. Eu vou lá. Aí começa a encher, começa a encher, começa a encher. Você vê que as pessoas moldam os pregadores? E a gente comete isso também. Só que às vezes a gente pensa o quê? Não, pô, Brandão, calma aí. Não, calma aí. Pô, entre ver um cara que prega heresia e um cara que prega a Bíblia, eu vou fazer a minha listinha lá do pessoal que prega a Bíblia, né? Com aquela galera lá. Mas quantas vezes você deixou de vir em algum culto porque você soube antecipadamente quem ia pregar a palavra? Fulano? Vou não. Vou nada. Ah, ciclano? Vou não, não quero. Já sei como é que vai ser, não dá. Prega heresia? Não. Pregou a palavra? Ah, prega. Mas não é da forma que você queria. Ah, não. Mas o que ele pregou, saiu da Bíblia? Acho que não. Acho que não saiu, não. Então por que não ouvir? Porque ela não se encaixa naquilo que a gente gosta? Mas aí que está a pregação do Evangelho é baseado nessas pessoas. Nem todas as pessoas vão ser como Paulo, doutas. Algumas vão ser como Pedro, sem capacidade de ler ou escrever. Sem capacidade nenhuma, ao ponto das pessoas se surpreenderem e falar, meu, quem é esse cara que está pregando com essa ousadia e, meu, não tem estudo nenhum.
E Deus está usando desse jeito. Pregação não é status, não é capacidade, não é na força do braço, mas é na dependência do Senhor. Por isso que é diante de Deus e de Cristo Jesus. Ele que capacita. E a gente tem que tomar cuidado para não moldar pessoas dentro daquilo que a gente gosta. Porque é normal do ser humano. O que a gente gosta, a gente acolhe. O que a gente não gosta, a gente descarta. Mas se a pessoa está pregando as Escrituras, por que não? Por que não ouvir? Senão vai chegar um tempo que a gente vai cair como essas pessoas. Alguém vai chegar na gente, vai exortar, e vai falar, não, nada a ver isso aí. Não concordo não. Eu não estou falando nem de discussões teológicas, visões teológicas, não é nada disso. Estou falando das Escrituras mesmo. Ah, porque fulano... Não, porque vai acontecer tal coisa se você não fizer tal coisa. Ah, não, nada a ver. Ah, renunciar a pecado? Para. Não tem nada a ver. Não, vou continuar pecando. Ah, vou continuar fornicando. Oxe, tem nada a ver. Não tem problema. Adultério? Ah, para. Semana que vem, se descobrir, perdoa. Só pedir perdão, tá tudo certo. Não tem arrependimento no coração. E às vezes é por conta disso. Você molda pessoas. Nossa, tal pastor falou que eu posso fazer tal coisa. Vou fazer. E se alguém te questionar? Oxi, tal pastor falou que pode, eu vou. É muito fácil. Muito fácil a gente começar a pregar. Tudo me é lícito. Ah, tudo é lícito, irmão. Nossa, eu vou fazer tudo que eu achava que era errado. Vou enfiar o pé na jaca, eu vou. Não é bem assim. Não é assim. Não no evangelho. É um pouco forte isso. Mas às vezes o evangelho que você ouviu, talvez até um certo ponto da sua vida, ou talvez até hoje, talvez não condiz com esse que eu estou pregando para você agora. Nossa, renúncia, arrependimento. Não quero isso. Poxa, achei que o pessoal ia para a igreja para sair feliz. Pô, tinha uma igreja lá que o pessoal abençoava todo mundo. O cara lá chegou, não tinha nada. Agora tá bem de vida, tá até com a casa, os irmãos abençoam a vida dele. Irmãos, a obra social da igreja é só um reflexo da salvação que eles têm. É só um reflexo. Se você veio aqui por bens materiais, eu sinto lhe dizer, mas é muito pouco. Se o evangelho que você acredita é baseado naquilo que Deus pode te dar na sua vida hoje, eu sinto lhe dizer que esse evangelho é muito pouco. É muito fraco. Porque a partir do momento que Deus não te dá, ou que Deus te dá, ele acaba. Ele se resume a só o que você tem nas mãos. E o evangelho vai além do que há nas suas mãos. Vai muito além dessa vida, vai muito além dessa dimensão. E aí, ele continua falando, terão comichão nos ouvidos. Ou seja, quantas pessoas aqui você já tentou alertar, você já tentou falar da verdade e elas não quiseram te ouvir. Irmão, confia em mim, não faz isso, cara, não vai dar bom. Ah, não tem nada a ver, pô, confia. Não vai dar bom, cara. Não faz isso. Não faz, não vai por esse caminho. Fica aqui, você quer ajuda? Eu tô aqui, irmão. Eu tô estendendo a mão para você. Vamos lá, vamos junto. Ah, não, relaxa. Quantas pessoas a gente não vê ao redor da nossa caminhada que se perderam hoje? Às vezes não por falta de aviso, tá? Às vezes tem pessoa que fala e às vezes se vitimiza. Ah, estava na igreja, ninguém falou comigo, ninguém foi atrás de mim, ninguém mandou mensagem. Será? Cada caso é um caso. Mas será? Será que ninguém foi? Ou será que quando foi confrontada ela não aguentou e falou, não, isso aí eu não quero? Porque acontece. A tendência é que igrejas que falam a Bíblia sejam um pouco mais vazias. De duas ou uma. Ou é vazia, ou é muito cheia. Varia muito. Situação, estado, país, localidade, enfim, varia muito. Às vezes Deus derrama algo e as pessoas vão porque tem fome, tem sede, tem muita fome, muita fome. E essas pessoas se achegam aonde tem água para beber. Às vezes, um reflexo de uma igreja vazia também reflete as pregações.
Se tem falsos ensinos aqui, quem é que vai querer ouvir falso ensino? Eu, particularmente, não quero. Tanto que, se eu vou a um lugar e eu já sei quem vai pregar, e eu sei que essa pessoa vai pregar algo que eu já conheço, a história, a índole, é melhor eu não compactuar com aquilo. E informar, falar, irmão, ó, esse cara aí, mano, melhor não. Vai no outro dia. Pô, a conferência tem 5 dias. Pô, outro pregador. Cara, deixa... Deus vai usar ele, mas esse aqui, cara... Não dá. Esse daí não dá. Prega totalmente contra a Bíblia. Totalmente contra a Bíblia. É sério que você quer ouvir esse cara? Ah, mas quando ele fala, eu sinto uma paz no coração. Então, toma cuidado, que esse seu coração aí tá meio desviado. Toma cuidado. Esse coração aí tá enganoso. É necessário a gente refletir nisso. E aí, a gente entra nessa última parte que tem algumas coisas que é bom a gente enfatizar. Quando ele fala, mas você, Timóteo, permaneça sóbrio. Sobriedade a gente pode ver como moderação, seja moderado. Sofra as aflições. E aqui eu queria já trazer esse entendimento. Se você achou que vir à igreja, sentar em um banco é o suficiente, não é. Não é. Se você nunca foi, como que eu posso dizer, estimulado, induzido a servir, eu quero te fazer esse convite. Deus não te salvou para você ficar sentado em um banco. Isso é muito pouco. Quantas pessoas precisam ouvir o evangelho e às vezes através da sua boca? Quantos ministérios, grupos a gente tem aqui que precisam de pessoas para servir e às vezes ninguém quer servir? E é interessante que se você ler 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, olha o que ele vai dizer. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Ou seja, uma vida no Evangelho, uma vida com Cristo, ela vai ter perseguição. Independente do tipo de perseguição que você imagina. Pode ser física, pode ser emocional, pode ser psicológica, pode ser judicial, pode ser social, pode ser nas redes sociais. Independente. Você vai sofrer. Se alguém te pregou um evangelho falando que é tudo bênção, que agora vai dar bom, que agora é vitória, a vitória está chegando, e a vitória, cadê a vitória, gente, que não chega até hoje? Cadê essa vitória? A vitória está em Cristo, na salvação em Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. A salvação, novos céus, nova terra, vida eterna, isso está além desse escopo, além do que os seus olhos veem. Está além, está totalmente além disso. Esse é o evangelho. Aí eu te pergunto, você quer esse evangelho? Às vezes o evangelho que te apresentaram é com glamour, com palco, luzes, telão, LED, igreja cheia, todo mundo lá, uau! Nossa, que legal! Tem acampamento, tem saída, tem tudo. Tudo. É um estádio grande de futebol, tem salinha, tem tudo. Mas às vezes não tem Jesus. Às vezes. Cada caso é um caso. Você quer esse evangelho? Sabendo que se você continuar a se debruçar nas escrituras, a se entregar a Jesus, Deus vai requerer algo de você que talvez você não tenha capacidade de entregar. Você quer esse evangelho? O evangelho que você sabe que você vai sofrer em algum momento da sua vida, mas sabendo que a sua vida vai estar pautada em algo. Quando Paulo ele escreve essa última carta e ele começa a falar para Timóteo induzindo, no final do versículo ele fala, Paulo, algumas pessoas me abandonaram, Lucas está aqui comigo, estou mandando Tíquico para ficar em seu lugar, vem para cá. Vem depressa, traz para mim alguns livros, uma capa, está fazendo frio aqui também, traz para mim.
vem depressa. E é isso a obra do Evangelho. E Paulo ele começa a olhar, a fazer uma retrospectiva da sua vida, e ele se questiona: será que eu fiz o suficiente? Quantas chicotadas Paulo não levou? Quantos aprisionamentos Paulo não levou? E quantas vezes Paulo estava contente, estava feliz, porque a alegria dele era a mesma de Cristo. Quando a gente lê João 4, a gente vê a samaritana, às vezes se prega pouco sobre o final do versículo, do capítulo. Os discípulos chegaram a Jesus e falaram: Senhor, já comeu? Não, fique em paz, não comi não. Não, mas quem te deu de comer? Aí ele responde: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E essa é a minha comida e a minha bebida. O alimento de Jesus era simplesmente cumprir aquilo que o Pai ordenou. E já está bom. Senhor, não estou entendendo. Quem te deu de comer? Gente, vai ter um momento que vocês vão semear. Vai ter um momento que vocês vão colher. O campo está pronto. Vocês vão entender isso mais para frente. Jesus ele fala isso. E Paulo, no fim da vida, ele olha e fala: eu estou contente. Estou feliz. Porque a vida que me aguarda não é aqui. É diante de Deus e de Cristo Jesus. E quando ele fala sofre as aflições, vou contar um acontecimento que ocorreu comigo. Foi numa virada de ano, acho que em 2023 para 2024. Eu estava com um notebook na época, e eu queria vender esse notebook. Aí eu anunciei no OLX, falei, não, vou conseguir vender e tal. Deixou lá e tal. Aí recebi uma mensagem no dia 31 de dezembro. Eu falei, eita Deus, ó. Tô interesse em comprar. Eu falei, meu Deus, ó, no último dia do ano, Deus é... Olha só como Deus é bom. Aí, enfim, conversei. Até então estava tudo ok. Saiu o notebook e tal. Aí passou um tempo, eu olhei e falei, mano, tá estranho. Aí eu olhei e falei, vixe, mano, acho que eu caí em um golpe. Falei, não acredito. No último dia do ano eu perdi o computador. Melhor era se eu pudesse semear na vida de alguém que precisa. Mas não, caí em um golpe, perdi. Aí naquele dia eu fiquei mal. Fiquei mal. Porque era, assim, eu nunca tive... Assim, nunca é uma palavra forte. Meu, assim, meu. Computador meu. Tinha da minha mãe, mas não era dela. Nunca tive o meu. E depois que eu casei, esse foi o primeiro computador que eu comprei. Que era para estudo, faculdade na época, me ajudou bastante. E era a primeira conquista que eu falei, caramba, consegui, hein? Trabalhei, ralei, consegui. Olha aí. E eu fiquei triste. Falei, caramba, Senhor, no último dia do ano acontece um negócio desse. Eu fiquei me questionando. Por quê? Por quê? Eu fiquei triste, eu falei, poxa, Senhor, não era nem para me gastar, era para me pagar a conta. Era para pagar a conta. Não era para isso. Não era para me vangloriar, não era para sair portando os malos. Não, era só para pagar a conta. Mas amém. Aí passou um tempo, aí o Vitor tinha mandado uma faixa de uma música. Falei, irmão, escuta isso aqui. Aí eu ouvi e tal, beleza. Aí eu vi que era um álbum. Eu ouvi o álbum. Aí eu vi outras vezes, aí Deus começou a falar comigo. O nome desse álbum é Amado Timóteo. E nesse álbum, o cara ele faz uma leitura dos capítulos. Ele dá meio que um sermão musical e ele vai entrando nas faixas das músicas. Aí teve uma música em específica que fala assim: se eu perder tudo que eu tenho aqui, me lembrarei, pois eu sei que tenho a ti. Me prostro ao chão para agradecer o teu amor por mim, teu sangue sobre mim. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, essa pegou. Aí eu falei, meu, eu vou ler Timóteo, vou entender essas referências, tal. Às vezes tem coisa que ele fala, eu não entendo. Eu comecei a ler. E quando eu li exatamente essa parte, sofre as aflições, o Espírito Santo falou comigo na hora. Caramba, Brandão, que engraçado. Você sofre as suas aflições
Você sofre por um computador. Você sofre pela conta que talvez você acha que não vai pagar. Você sofre pela fatura. Você sofre por antecipação por tantas coisas. Mas por que você não sofre pelo reino? Falei, eita, essa pegou. Essa pegou forte. Aí o Espírito começou a ministrar. Falei, cara, se for para sofrer por algo nessa vida, que seja pelo reino. Não vale a pena sofrer por perder algo. Quantas coisas Paulo, diante da vida dele, na caminhada, tudo que ele tinha como ganho, ele considerou como perda para ganhar a Cristo. Tudo. Aí o Espírito falou, você perdeu um computador, mas você já tem outro ali que você comprou. Olha tanto de coisa que você tem. Você vai deixar o seu coração ficar amargurado por causa de um objeto? Por causa de um bem material que eu posso restituir na sua vida? É sério. Engraçado, você não sofre por aquela pessoa que está tendo dificuldade no Evangelho. Você não sofre em estudar as Escrituras da forma que você deveria. Não da forma que você está fazendo. Você não sofre para quebrar as barreiras que tem dentro de você, para você pregar em outros lugares. Para você chegar em alguém e falar, brother, Jesus te ama, irmão. Sei o que está passando aí, mas Jesus é contigo. Ou pregar o arrependimento. Irmão, para com isso, mano. Não tá legal, tá errado. Mano, vamos olhar para Jesus, mano. Não sei qual Jesus te apresentou, mas o que eu quero te apresentar é o que morreu e ressuscitou. E ele vai voltar. A gente não sofre pelo reino. Por isso que o tema veio dessa forma. Um convite ao sofrimento pelo reino. O quanto você sofre pelo reino? A gente ora pelas nossas coisas. A gente jejua pelas nossas coisas. A gente faz propósito pelas nossas coisas. A gente é muito egoísta. Muito egocêntrico. Sempre meu. Qual a última vez que você jejuou pelo teu irmão que está do teu lado? Que às vezes está passando por uma dificuldade que você sabe e você não fez nada. Você não orou? Você não acompanhou? Você não fez nada. Não, tô vendo. Fulano não tá vindo. Você mandou mensagem? Ah, não. Você não se preocupou nem em saber o que está acontecendo? Ah, deve ser o de sempre. Será que é o de sempre? Será? Às vezes não é. E às vezes nessa que não é aí que entra. Poxa, passei por tal coisa, fulano nem mandou mensagem. Ciclano nem lembrou de mim. Por isso que eu saí da igreja. O pessoal é tudo assim, tudo egoísta. Não quer saber de nada. Os caras só querem saber de quem tem dinheiro. Só quer saber dos caras que é bom. Galera é assim. Me afastei de igreja. Não quero saber. Às vezes porque a gente começa a olhar muito para nós e não para o outro. Sendo que o padrão do reino é servir. Não é trabalho, é servir. Servir de bom coração. Por que você está aqui? Porque, mano, Deus me chamou, eu quis, velho. Tamo aí. Pô, o que você tá no louvor aqui? Mano, Deus me chamou ali, do jeito que eu sou, meio ruim, foi aperfeiçoando ali, tamo aí. Poxa, você atuou? Mano, atuei. Mas você já fez teatro? Nunca. Sabe atuar? Não. É o que você tá ali? Cara, precisa de pessoas e eu tô à disposição. Eu não quero estender a mão para servir só naquilo que me é agradável. Porque isso é muito fácil. Ah, louvor eu quero. Pô, louvor tá ali em cima, tá todo mundo vendo. A igreja vai saber que eu existo, eu vou lá. Pregar? Oxi, rapaz. Me bote todos os domingos. Vou pregar todo dia, nem que seja a mesma mensagem. Mas quantos querem ficar na porta recepcionando, dando bom dia, boa tarde, boa noite? Às vezes estendendo a mão e falar, irmão, senti sua falta, cara. Senti sua falta. Você faz falta aqui. Pra pessoa sentir, falar, caramba, meu. Alguém sentiu minha falta. Às vezes você não sabe o que passa na cabeça ou na vida da pessoa. E às vezes esse ato fala, caramba, pelo menos aqui eu sou... Alguém olha pra mim.
aqui tem que ser o lugar de diferença, irmãos. Aqui é o lugar que o reino deve ser estabelecido. Não os nossos costumes, não as nossas ideologias, os nossos pensamentos. Cada um aqui vai pensar diferente em alguma coisa. Seja na vida, seja na Bíblia. Sempre vai ter alguma coisa diferente que a gente vai pensar. Sempre vai ter. Mas é importante que o reino dele seja estabelecido. E quando ele fala, faça a obra de um evangelista, pregue. Entenda, evangelismo é mandamento. Ser evangelista pode ser um chamado, mas todos nós somos convidados a pregar. Pregue a palavra. Pregue sem pretensão. Às vezes está, sei lá, sentado em algum lugar, conversando com uma pessoa, mas de quebra. Igual no trabalho mesmo, teve um dia que eu cheguei numa pessoa e falei, e aí, tá bem e tal? Deixa eu te falar. Qual a última vez você falou com Jesus? Ah, sabe como é que é, né, Bruno? Faz um tempinho e tal. Falei, troca uma ideia com ele. Conversa com ele. Falando na linguagem mais jovem, né? Que a pessoa é mais jovem. Conversa, troca uma ideia. Ele tá com saudade de ouvir sua voz. A pessoa, caramba. Ficou refletindo. Tá bom, vou conversar. Falei, não, conversa e me fala. Abre a Bíblia assim. Aí caiu em Hebreus 10. Aí eu falei, Deus falou com você? Ela. A pessoa ficou até. Falei, tá vendo? Fala, conversa. Deixa Deus falar com você. A pessoa já, caramba, não, verdade. Fala, se precisar de instrução. Ah, ali o versículo não entendi. Cola aí, nós tenta ajudar. Pode ser que eu também não entenda, mas a gente busca entender. Às vezes você não precisa chegar e falar, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Às vezes não é necessário. Às vezes tem ambiente que Deus vai te colocar com uma pessoa que você vai ter um contato tão próximo que você não precisa apresentar na pressa. Você pode tratar com calma. Irmão, vamos fazer uma visita lá, pô. Pra célula e tal. Então, vamos lá, só pra você conhecer o ambiente. Ver como é que é. Ah, Brana, é que eu tô meio assim, meu pessoal, fui de uma igreja aí, galera meio assim. Irmão, esquenta a cabeça não, irmão. Vamos lá, conhecer e tal. Vai aos poucos. O que foi? Tá com dificuldade? Pô, tô passando uma dificuldade aí, meu. Irmão, basta cada dia o seu mal. Não precisa abrir a Bíblia e citar o versículo. Mas você pode falar, irmão, o de amanhã é amanhã. Se preocupa com hoje, filho. Se você começar a se preocupar com amanhã, você vai se preocupar com o próximo ano, Meu, nem chegou ainda. Você não sabe, às vezes amanhã vai chegar alguma coisa aí e vai te ajudar. Vai resolver o seu problema. Não esquenta a cabeça, não. Olha como você vai tratando a pessoa e pregando o evangelho sem ser que ela saiba. Porque o que a maioria das pessoas está habituado é ver uma pessoa com a Bíblia aberta, lendo o versículo, mas não ouvindo a necessidade, não acompanhando. De religioso, já tem um monte aí. A gente não precisa ser um desses. Tem bastante. Mas aqueles que precisam proclamar o evangelho tá em falta. Tá difícil. Tem poucos. Onde estão os atalaias? Onde estão os remanescentes? Tem poucos. E às vezes você que está sentado pode ser um. Pode ser um. O convite é para todos. E aí vem o final, cumpra o teu ministério. Qual ministério Deus colocou nas suas mãos hoje, que você sabe tem autonomia hoje? Cumpra ele. Cumpra ele com zelo. Cumpra ele diante de Deus e de Cristo Jesus. Cumpra ele sabendo que quem está na frente é o Senhor, não é você. Não é naquilo que você quer, naquilo que você deseja. É o Senhor. Deixa ele cuidando. Enquanto isso, prepara os Timóteos. Pô, fulano ali tem um potencial bom, meu. Tem que grudar nele, ó. Cola aqui comigo. Mano, vamos caminhar junto. Eu não sei muito, mas o pouco que eu sei, nós aí indo junto, nós aprendemos junto. A ideia é essa, é aprender junto mesmo. Eu não sei. Você não sabe. Mas às vezes o que você não sabe, eu sei. Eu vou te ensinando aqui, e o que a gente não sabe, a gente vai indo junto. Ou cola em alguém mais experiente ainda para, e aí, como é que é? Como é que funciona? Zé, como é que funciona tal coisa? Ah, o Zé sabe, vamos colar nele.
Ah, então é assim. Ah, agora entendi. Vamos junto. Essa é a ideia do corpo. Então, o Senhor nos faz um convite hoje para que a gente sofra pelo reino. Vamos parar de sofrer pelas coisas mundanas, pelas coisas rotineiras. A gente é ser humano. A gente vai acabar sofrendo algumas coisas. Mas tem coisas que a gente sabe que a gente não precisa sofrer. A gente não precisa. Vamos sofrer pelo reino, irmãos. Se a gente pode fazer algo para proclamar o evangelho, independente da estratégia que Deus te dê, da forma que Deus te dê, vamos fazer. Porque o tempo está passando. A gente não tem tempo para perder. Uma hora as profecias vão se cumprir, o anticristo vai aparecer, vai acontecer a grande tribulação, alguns sobem, outros não, a gente não sabe. A gente tem que estar aqui, ó, aos pés de Jesus, cumprindo o que Ele nos ordenou. Você está disposto a viver esse evangelho? Não é convidativo, não é agradável, vai doer um pouco. Doeu para Paulo. Mas chegou um momento que ele pôde dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu estou tão submerso em Cristo que eu não sei quem sou eu. Eu me esvaziei tanto de mim que Cristo encheu o meu corpo que eu já não sei quem sou eu, quem é Cristo. Eu já não consigo entender essa distinção. Não há. Se você olhar para mim, veja Cristo. Porque é o que eu tento ser todos os dias. É isso que Paulo fala. Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Cara, quer olhar para alguém? Olhe para Jesus. Mas se você precisa olhar para alguém hoje, em carne, olhe para mim. É o que Paulo disse. Não só a Timóteo, mas a outros. E no fim de sua vida, no último suspiro, eu creio que Paulo olhou e falou, Senhor, está nas suas mãos. O que o Senhor me pediu, eu cumpri. A vocação que o Senhor me deu, eu entreguei. Instruí pessoas, edifiquei igrejas, exortei, corrigi. Tudo que o Senhor me ordenou, eu cumpri. Está nas suas mãos. E Ele passa o bastão para o seu filho na fé, que continua a pregar o evangelho. Pessoas assim, irmãos, morreram muito tempo atrás para que hoje nós tivéssemos acesso às Escrituras. Eles conseguiram pregar? Bom, olha pra gente, né? Gentil, totalmente distante de Israel, talvez fora da descendência de Abraão, falando do reino do Messias. Eles conseguiram. Mas e nós? Quantos lugares ainda não foram atingidos que nós podemos atingir? Se for para viver essa vida, que seja para Cristo. Se for para sofrer, que seja pelo reino. Porque esse é o sentido. Quando a gente canta Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Se é para viver a vida de Cristo, prepare pelas aflições, prepare pelas perseguições. Vai acontecer. Mas que você tenha o Espírito Santo contigo. Porque quando ele fala que é o Espírito Consolador, é que mesmo na pior dificuldade, mesmo que você olhe para homens e homens errem com você, mesmo que você esteja no fundo do poço, ainda haverá uma alegria. Porque essa alegria não pertence a ti, mas é depositada pelo Espírito, baseado que vocês terão vida eterna. Mesmo que essa vida aqui seja pior, haverá uma vida com Cristo. Amém? Que você possa refletir nisso com mais profundidade. Eu não sei qual porção o Espírito deixou para vocês, mas essa palavra aqui já é de um tempo já, viu? Já é de um tempo aqui que eu carrego ela. Eu espero que o Espírito possa te convencer. Se for servir, sirva diante dele. Se for sofrer, seja pelo reino. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor.